Arthur falou que tá tranquilo. Vamos lá então. Bem, só para a gente se situar, antes de eu começar qualquer coisa, eu criei essa pasta aqui vazia, tá? Exemplo TypeScript, que vai ser o projeto que eu vou utilizar aqui. Vai ser um projeto Node simples, só para mostrar e falar um pouquinho sobre TypeScript, tá? Deixa eu só pedir aqui pro... Vamos lá então. Então aqui eu abri essa pasta aqui, exemplo TypeScript. Depois fiquem tranquilos que eu vou compartilhar esse projeto com vocês, tá? Exemplo TypeScript. Então tenho aqui meu projeto limpinho. E eu vou falar com vocês aí nessa aula sobre TypeScript. E no restante da LP2 a gente vai usar o TypeScript como linguagem, tá? Antes da gente começar, o que vem a ser o TypeScript, né? Eu vou acessar aqui o site oficial do TypeScript. Aqui. Basicamente, o TypeScript é um JavaScript bombado, né? Um JavaScript com armadura, um JavaScript com incrementos. O TypeScript ele é considerado, né, um superset, né, um super conjunto do JavaScript que traz justamente o que ele coloca no nome, tipos de variáveis. Então, por exemplo, grande maioria de vocês teve LP1, né, linguagem de programação 1, com Java. Então, vocês sabem quando vocês criavam lá as variáveis de vocês, se colocava int, variável recebe alguma coisa, string, variável recebe alguma coisa, double, variável recebe alguma coisa, boolean e por aí vai, né? E lá no JavaScript a gente viu que a tipagem ela é fraca, né? Ela é fracamente tipada, não tem tipagem, né? Basicamente. Então você cria lá uma variável com const, let, e a const constante, né? Let, var, e não tem tipo. Então dependendo do valor que a variável recebe, é o que vai determinar o tipo, tá? Então eu vou mostrar aqui nesse projeto de como usar o TypeScript e antes de como usar o TypeScript, vou mostrar alguns probleminhas que a gente tem, né? Então, olha só. Primeira coisa para começar, deixa eu só setar aqui, beleza? Eu vou iniciar o projeto aqui, npm init -y, tá? Beleza, iniciei. Eu não vou configurar Babel, não vou fazer nada. Eu vou fazer aqui um exemplo com Node puro, sem Babel, sem nada, tá? Então aqui eu vou criar, já tenho o package JSON, eu vou criar aqui uma pasta src, e dentro da pasta src eu vou criar um index.js, e nessa pasta src eu vou criar também uma pasta models, e aqui dentro do models eu vou criar uma classe chamada pessoa.js, tá? Para fins de simplicidade, eu vou basicamente aqui vou usar Node puro. Então eu não vou usar import, export e tal. Por quê? Porque o Node puro não tem, ele é baseado no ES6, que não tem ainda, né? Basicamente aquele import, export default. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar a classe pessoa, né? Primeiramente. Então eu vou colocar aqui class pessoa. E aqui eu vou falar que essa classe, vou definir aqui no construtor, vou falar que esse camarada uma pessoa tem basicamente um nome e um telefone. Só isso. E aí eu vou inicializar esses atributos. Visnome recebe nome, vistelefone recebe telefone. Ok? E só. Aí, aqui é o seguinte, como eu não tenho aqui, sem o Babel, eu não tenho aquele export default. Então, para exportar utilizando o Node puro, eu tenho que fazer o seguinte, colocar aqui, exportar esse cara como um módulo. Então, vou módulo.exports recebe pessoa. Então, isso aqui seria o equivalente ao export default lá, só que lembrando, como eu não configurei o Babel aqui, eu não vou poder utilizar, né? Bem, legal. Agora eu vou lá para o index.js e eu vou importar esse pessoa. Então, como eu não posso usar o import, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante chamada pessoa e vou utilizar a forma normal, né, de importar, que é usando o require, né, a forma ES5. E aí é só passar o caminho como a gente faz lá com o import também. Então, ponto barra models barra pessoa. Beleza? Então, fiz uma importação aqui utilizando o Node puro, tá? Bem, e aí é o seguinte, vamos criar aqui uma pessoa, né? Então, eu vou criar aqui uma constante, pessoa recebe 1000
pessoa, passar aqui um nome e um telefone, beleza? Bem, primeira coisa que a gente tem que observar aqui é como eu instanciei um objeto de pessoa. Se eu chego aqui no VS Code e faço o seguinte, o pessoa, ponto, ele já me fala aqui, ó, olha as propriedades que você tem aqui dentro. Você tem nome e tem telefone. Isso aqui a gente chama de IntelliSense, né? Eu vou até botar só num comentário aqui. É o que a gente chama de IntelliSense. O que vem a ser esse IntelliSense? É você dar o poder para a IDE, né, ao seu editor de texto, a sua IDE, vasculhar o que tem dentro lá dessa estrutura de dados que você acabou de criar. Então, eu criei uma classe aqui, ele consegue olhar lá que ela tem essas duas propriedades. Por quê? Porque eu criei um tipo. Então, a pessoa é uma classe, é um tipo de dados que eu criei, um tipo meu. Então, ele consegue vasculhar lá. Então, se eu chegar aqui pessoa.nome, né, por exemplo, chegar aqui console.log pessoa.nome e executar esse cara, a ideia é que ele vai me mostrar aí o nome, né? Vamos configurar aqui só o package.json para eu poder executar esse cara de uma forma mais simples. Então, vou lá no package.json e só criar aqui um script de dev e vai ser node source index.js. Então, é só executar o index.js com o node, tá? Vamos testar aqui, ver se não tem nada de errado. E aí eu vou executar aqui npm run dev. Tá lá, né? Mostrou o nome lá do meu objeto de pessoa. Perfeito. Bem, beleza. Só que digamos que eu queira aqui no meu index.js criar uma função, né, para exibir esse nome mais bonitinho. Então eu vou criar aqui uma função chamada de boas-vindas. E aí eu vou, basicamente, ele vai receber aí um p, que seria o objeto de pessoa. E aí, o que ele vai fazer? Vai aplicar um console.log e eu vou criar uma mensagem aqui. Coloquei as aspas, olá, e aí coloco aqui, injeto, né, o p.nome. Só que olha só, eu vou colocar aqui p e vou colocar um ponto e ele não me traz aquelas duas propriedades, dois atributos que eu tenho, que é nome e telefone. Por quê? Porque ele não consegue vasculhar, ele não consegue fazer o IntelliSense. Mas por que ele não consegue fazer o IntelliSense? Pelo simples motivo. Aqui eu falei que essa função boas-vindas, ela recebe um parâmetro chamado p, só que é o seguinte, ó, quando eu passo o mouse aqui, o VS Code fala para mim, ó, parâmetro p, qual que é o tipo dele? Qualquer, um n, né? Ou seja, desconheço que tipo é esse, tá? Diferentemente do pessoa, que eu passo o mouse, ó, e ele fala, ó, isso aqui é uma constante chamada pessoa, que é do tipo pessoa, tá aqui, ó, né? E por quê? Porque eu acabei de instanciar ele, ele sabe qual que é o tipo de dados. Agora, nesse caso aqui, ele não sabe. Então, logo de cara, eu já perco aqui o IntelliSense. Eu não tenho como o editor de texto inferir o que é isso, certo? Eu que estou programando sei que isso aqui vai ser um objeto de pessoa, mas o VS Code não tem como adivinhar isso, tá? Então, eu vou colocar aqui p.nome e aí eu vou invocar aqui, né, esse boas-vindas, passando o objeto de pessoa e beleza. Vou executar esse cara. Deixa eu limpar aqui. E npm run dev. Ele mostrou lá, olá, Sidney, né? A minha mensagem que eu tinha criado aqui. Então, quer dizer, quando nessas situações eu não tenho IntelliSense, e esse IntelliSense é uma mão na roda. Por quê? Imagina se essa classe aqui tivesse um monte de método, um monte de atributo, né? E eu queria saber, ó, eu não lembro qual que é o nome do método, não lembro qual que é o nome do atributo, né? E aí, como é que eu faço? Ok? Então fica meio complicado, né, de acompanhar. Então, qual que é a ideia? Eu vou configurar o meu projeto aqui para trabalhar com TypeScript e vocês vão ver que esse problema ele vai desaparecer. E aí depois eu vou mostrando algumas características do TypeScript, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um radicalismo primeiramente, que eu vou basicamente apagar esses caras aqui. Vou apagar o index e vou apagar o pessoa.js. Então estou sem nenhum artefato aqui, com exceção do package.json, tá? Vamos lá. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou instalar vou instalar o pacote do TypeScript, tá? Esse módulo, né, esse pacote do TypeScript, você pode instalar ele de forma global, e aí você consegue utilizar aí o
o compilador, né, que é na verdade o transpilador, mas aí eles mesmos chamam de compilador do TypeScript em qualquer momento. Só que eu praticamente acho mais legal, mais limpo você instalar com dependência do projeto. Por quê? Porque você acabou de criar um projeto, está usando tal versão do TypeScript. Além disso, você está mostrando o seu projeto que ele precisa de TypeScript. Então, se você não colocar como dependência de projeto, e alguém clonar aí o seu projeto, né, no computador dele, e ele não tiver o pacote do TypeScript, ele vai conseguir executar e ele vai ter que olhar lá e adivinhar que você está usando o TypeScript, né? Se for um desenvolvedor mais experiente, ele vai bater o olho e vai saber que você está usando, porém ele vai saber qual foi a versão, e se tiver algum tipo de incompatibilidade, isso vai ser ruim. Então a gente vai instalar aqui o pacote do TypeScript como dependência do projeto. Então eu vou executar aqui npm i -d TypeScript, beleza? E aí ele vai instalar. Legal, instalou. E beleza, então instalou. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma configurada lá no meu package.json. Quando a gente instala esse módulo, né, esse pacote TypeScript, ele vem com um cara chamado TSC, que é o compilador, né? Então vamos lá, eu vou lá no package.json e vou falar o seguinte, ó, agora não vou executar Node, eu vou executar o TSC e vai ter um cara chamado .ts, tá? Os nossos scripts em TypeScript, eles têm que ter essa extensão, .ts, não .js. JS, JavaScript. TS, TypeScript, tá? Então, eu vou criar esse cara e vou criar também o pessoa.ts, perfeito? Vamos lá. Só uma observação, é interessante que vocês se preocupem mais em assistir, tá? Essa aula, ao invés de, e sem tentar replicar, porque como depois vai ficar gravado, vocês podem depois voltar, tentar replicar com calma, mandar uma pergunta e tal. Então se preocupa mais em acompanhar aqui, depois você vai poder voltar. Então vamos lá, eu vou aqui na src e vou criar o index.ts, né? Ele já colocou o logo do TypeScript aqui. Já vou aproveitar no models e vou criar o pessoa.ts. Legal? Bacana. Então criei o pessoa.ts, o index.ts. Vou começar pelo pessoa.ts. Bem, primeira coisa que você tem que saber, quando a gente usa o TypeScript, eu já ganho todos aqueles recursos bacanas do ES6 de import, export e tal. E ganho também, se vocês prestaram atenção nas últimas aulas, né, que eu falei de atributos privados e tudo mais, a gente ganha tudo aquilo. Então, poder usar atributos privados e tudo mais, já vem tudo nesse superset do TypeScript. Então, aqui eu já vou mandar um export default class pessoa e sem precisar instalar Babel. Olha que bacana, né? E aí é o seguinte, primeira coisa que eu faço quando eu crio uma classe TypeScript limpa, né, é definir qual é o tipo de dados cada atributo. Então eu vou definir os atributos fora do construtor e eu inicializo eles no construtor. Então, fora do construtor, vou colocar aqui nome, 2 pontos, e nome é do tipo string. A gente vai ver os outros tipos de dados com mais calma nas próximas aulas, tá? Então, eu tenho um tipo de dados que é string, e telefone, 2 pontos, string. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou falando que existe agora nessa classe pessoa um atributo chamado nome, que ele é do tipo string. Também tem um atributo chamado telefone, que é do tipo string. Então eu trago aí, né, com o TypeScript os types, os tipos de dados. Perfeito? E agora eu vou criar o construtor. No construtor, eu vou, assim como eu fiz na versão JavaScript, eu vou receber os dois parâmetros, né, o nome e o telefone, e aí eu também defino que eles têm que ser do tipo string, para não ter problema. Então eu venho aqui, coloco o nome, 2 pontos, string, telefone, 2 pontos, string. Beleza? E aí agora qual que é a ideia? Eu vou inicializar eles da mesma forma. Então visNome recebe nome, visTelefone recebe telefone. Perfeito? Então essa é a minha primeira classe aí, TypeScript. Então basicamente a diferença que eu tenho dessa classe para outra é que eu defini meus atributos já associando qual que é o tipo de dados. E aqui na inicialização, na construção do objeto, eu já estipulo que
esse nome e esse telefone tem que ser do tipo string, tá? Se alguém tentar me passar um número, um booleano ou qualquer outra coisa, não vai dar certo, tá? Já vai dar um erro lá na execução, ok? Bem, agora eu vou para o index.ts, né? O index TypeScript. Vamos lá. Então aqui o que eu vou fazer? Eu tenho novamente, né, um import, ganho de volta. Então import pessoa, já fazer aqui o import automático. Perfeito. Então importei, olha que bacana. E aí eu vou fazer o mesmo processo lá, né? Eu vou criar aqui o meu objeto de pessoa, new pessoa, vou passar lá o nome e vou passar o e-mail. Legal? E agora eu vou fazer aquela mesma ideia, né? Eu vou criar uma função para exibir aquela mensagem mais bonitinha. Então, do mesmo jeito que eu fiz, então conte, boas-vindas, recebe. Aí é o seguinte, eu vou falar aqui que ele vai receber um P, só que eu vou falar o seguinte, ó, P, dois pontos, esse cara tem que ser do tipo pessoa, tá? Então, ó, a função boas-vindas recebe um da classe pessoa, tá? Tem que ser uma instância de pessoa. E aí eu vou colocar aqui o console.log, eu vou reduzir só um pouquinho aqui. Então, olá, e aí vou abrir aqui, e olha só, vou colocar p ponto, e ele me traz os atributos. Olha que bacana. Eu ganhei o IntelliSense de volta, né? Então, como eu tenho aqui o tipo, o VS Code ele consegue me inferir o que ele tem lá dentro, né? O que eu consigo acessar dentro desse objeto. Então, isso é muito bom, tá? Novamente, nesse exemplo, a gente tem uma classe que tem dois atributos. Agora, se você pega uma classe um pouco mais complexa, você pode ter vários métodos, atributos. Então, vai ter hora que você vai ter que dar uma olhada lá, né? No que tem lá dentro, qual que é o nome da função que você precisa usar. Então, aqui, p.nome. E aí eu vou invocar agora, né, a função boas-vindas passando pessoa, ok? Então aqui, ó, a grande diferença é eu conseguir falar, ó, esse cara, esse parâmetro, né, da função boas-vindas tem que ser do tipo pessoa, tá? Tem que ser do tipo pessoa. O que eu vou fazer agora? Vou executar esse cara. Na execução, só que aí tem o seguinte, né? Nessa execução, eu vou executar isso aqui, ó, lembrando que ele vai executar esse TSC, que é o compilador do TypeScript, e em cima do index.ts. Eu vou executar esse cara e vocês vão perceber o seguinte. Então, eu vou executar aqui npm run dev e vocês vão perceber, esperar um pouquinho aí, que não aconteceu, não imprimiu nada. Por quê? Porque esse cara, ele não executou o meu script, meu index.ts. Ele compilou ele para JavaScript, tá? Olha só, vou abrir aqui e perceba que ele criou um index.js, lembra que eu tinha apagado, né? Um index.js e criou um pessoa.js. Vamos dar uma olhada neles rapidinho? Vou abrir aqui o index.js e olha que código bizarro, né? Ele compilou o meu código TypeScript para um código ES3, né? Uma versão bem mais primitiva do JavaScript, que é uma versão de JavaScript que qualquer browser, o mais vagabundo, interpretar. Então até o Internet Explorer vai abrir isso aqui e vai rodar tranquilo, né? Se fosse uma aplicação de browser, obviamente. Vamos olhar agora o pessoa.js. Então olha só, ele fez toda uma compilação, né, da minha classe, que não é mais classe, funcionar. Então é um código bem estranho, né? Não precisa se preocupar em entender esse código, você só precisa entender que ele compilou meu código TypeScript para uma versão mais primitiva de JavaScript, tá? Legal. Só que é o seguinte, eu quero executar meu programa, não quero simplesmente compilar. Bem, aí a gente tem duas alternativas, tá? A primeira alternativa eu vou fazer o seguinte aqui no script de dev, ó. Você vai executar aqui a compilação o end, né? Você vai rodar o node espaço src index.js. Então, depois que ele faz esse processo, eu tenho um index.js que ele gerou. Então, ó, executa ele para mim, né? Então, você vai compilar o index TypeScript e, na sequência, executar o index.js, tá? Então, essa seria a primeira forma de fazer. Vamos executar esse cara aqui para ver. Então, aqui eu vou limpar.
e vou executar aqui o npm run dev. E aí ele mostrou para mim lá o olá, Sidney, né? Então ele compilou e também exibiu, perfeito? Só que é meio chato isso, né? Você ter que fazer esses dois passos e no desenvolvimento eu não quero saber do JavaScript, tá? Lembrando que TypeScript não roda em browser, tá? Não roda em browser, perfeito? Então se eu estiver criando uma aplicação de front-end e eu estiver trabalhando com TypeScript, eu vou ter que compilar esse código para JavaScript, pegar esse bundle JavaScript, aí vou colocar no ar lá no Firebase, em qualquer lugar lá para minha aplicação rodar, tá? Então, só que enquanto eu estou em desenvolvimento, né, tá aqui no meu modo dev, eu não quero saber de JavaScript. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar de novo esses JS aqui, vou manter só os TypeScripts. Aí, beleza, tá o pessoa TS, o index TS. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou instalar um camarada aqui que vai me ajudar a não precisar fazer essa adaptação que eu fiz aqui. Então, eu vou limpar aqui e vou instalar modo de desenvolvimento, porque é uma dependência de desenvolvimento, tá? Um cara chamado ts-node, ou TypeScript Node, tá? Esse ts-node, ele simplesmente consegue compilar na memória, né, o meu TypeScript e já executar sem criar os arquivos JavaScript lá. Então ele faz uma compilação na memória, né, e já executa. Perfeito? Reforço mais uma vez, TypeScript não é interpretado no browser. Browser nenhum consegue interpretar TypeScript, tá? Então, de novo, se a gente estiver utilizando uma aplicação, imagina que você está lá na construção de páginas web 3, né? E aí você, gostei do TypeScript, eu quero usar TypeScript no meu projeto, porque eu vou ter as tipagens, vai ficar mais organizado, né? Dentre os outros benefícios que eu vou falar do TypeScript na próxima aula, quando eu for voltar a falar de polimorfismo. Então você tem que saber que quando você for colocar no ar, você vai ter que fazer a compilação de tudo para JavaScript, beleza? Bem, vou instalar esse cara aqui. E beleza, ele instalou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar ele. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse cara aqui. E eu vou fazer o seguinte, agora eu vou executar o ts node em cima do meu index TypeScript. Beleza? Então, vamos testar essa brincadeira. Então, só para ver se deu certo, vou até mudar o nome aqui. Vou colocar o Leandro. Leandro@email. E agora eu vou executar, né? Não tenho mais o JavaScript, apaguei os JavaScripts. E vou executar agora esse ts node em cima do meu index.ts. Deixa eu limpar aqui de novo. E vou agora executar o npm run dev. E aí, ele vai, como eu falei, ó, ele pegou, compilou o meu index.ts e o pessoa.ts na memória e já executou. Então tá lá, ó, olá, Leandro. Então, ó, perceba que ele não criou nenhum JavaScript, tá? Então, enquanto eu estou em momento de desenvolvimento, eu não quero saber de JavaScript, eu quero saber do meu TypeScript, né? Então, eu não vou precisar fazer essa compilação e gerar arquivo. Agora, quando eu for gerar um script de build para gerar a minha aplicação para botar no ar, aí sim eu preciso gerar o JavaScript, tá? Bem, eu não vou falar de polimorfismo hoje. Como eu falei, aqui é uma introdução a TypeScript. Eu vou deixar para falar de polimorfismo mais avançado depois nas próximas aulas. Então vamos aproveitar aqui mais um pouquinho, antes da gente fechar, para mostrar um pouquinho do TypeScript. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa implementação aqui e vou lá na classe pessoa implementar um método que retorna uma mensagem de boas-vindas. Então vou colocar aqui boas-vindas. Ele não vai receber nenhum parâmetro, porque ele vai trabalhar com o nome aqui. E eu vou falar que esse método ele retorna uma string. Então eu coloco aqui boas-vindas, após a assinatura do método, 2 pontos, string. Eu estou falando que esse método vai retornar uma string. Aí ele já deu um erro aqui, né? Ele vai falar, ó, você tem que retornar alguma coisa, você está retornando nada, né? Então vamos retornar, return, e eu vou criar aquela mensagem mesmo, olá, vis.nome e beleza. Aí parou o erro, né? Tá vendo?
Legal. Então aqui eu estou falando o seguinte, ó, eu tenho um método chamado boas-vindas, que ele retorna, né, string. Olha só, eu passo o mouse em cima, o VS Code, olha o IntelliSense, que bacana, né? Tá mostrando, ó, isso aqui é um método, pessoa.boas-vindas, que o tipo de retorno é string, beleza? Vou lá para o index.ts e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante chamada mensagem, recebe pessoa.boas-vindas. Olha o IntelliSense, né? Vou passar o mouse aqui em cima, método, pessoa boas-vindas, tipo de retorno string. Para quem programa em Java ou em uma linguagem fortemente tipada e vem para um JavaScript, é a coisa que mais sente falta, tá? Vocês ainda estão começando, né? Agora, quem já é desenvolvedor, que já trabalhava com Java, com C Sharp, e geralmente mete o pau no JavaScript, um dos motivos é justamente a questão da tipagem. Então, o TypeScript, ele vem para sanar isso. Outra coisa que eu não falei, o TypeScript ele é mantido pela Microsoft. É um projeto open source, mas ele é mantido, né? Foi criado e mantido pela Microsoft. O cara que criou o TypeScript, que eu não vou lembrar o nome agora, foi o mesmo cara que inventou o C Sharp, que é uma linguagem principal lá da Microsoft, e o Pascal, né? Que é a base do Delphi. E inventou meio que o Delphi também, tá? Então, um cara bem experiente, bem velhinho. E agora eu vou mandar aqui um console.log, mensagem, e vou executar aqui de novo o npm run dev. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Beleza, funcionou novamente, tá? Bem, só para fechar, se eu quiser criar variáveis, né, com TypeScript. Por exemplo, se eu crio aqui um let a recebe 1, e aí eu venho na sequência, no JavaScript eu poderia fazer isso, ó, criei a recebe 1, e aqui eu falo a recebe agora oi. Você vai ver que ele vai dar um erro aqui, né? Eu vou passar o mouse e ele vai falar, ó, a é do tipo number. Por quê? Porque eu criei ele já inicializando com 1 number, né? Então ele não pode ser atribuído, essa string não pode ser atribuída ao tipo number, tá? Eu posso declarar variáveis também sem ter um tipo inicial. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar let a, dois pontos, number, tá? E aí eu já não tenho o valor inicial, mas já falei que ele guarda um tipo numérico. E aí, obviamente, vai dar erro aqui também. Então, vou lá e 1. Então, no JavaScript, quando você podia ter essa mutação, agora a variável recebeu um número, daqui a pouco ela recebe uma string, daqui a pouco ela recebe um booleano. É uma porquice fazer isso, mas você podia fazer. Com o TypeScript, não. Então, você definir um tipo, vai ser aquele tipo, tá? O TypeScript tem muito mais vantagens, algumas outras coisas que eu tenho para falar, mas eu vou deixar para falar gradualmente, conforme a gente for trabalhando lá o polimorfismo, tá? A Valkyria tá falando difícil, hein? Calma que é assim mesmo. Na verdade, tudo é meio complicado no momento de software, mas a gente vai pegando aí com calma, tá? Bem, eu vou parar por aqui, então eu recomendo que depois vocês reassistam essa live, tá? Olhando, tenta replicar o projeto, e aí na próxima aula de LP2, a gente já vai, eu vou voltar para o assunto de polimorfismo, e aí a coisa vai ficar bem avançada, então eu recomendo fortemente que vocês assistam, né, a aula sobre herança, primeiro, a aula sobre encapsulamento, a aula sobre herança, a aula sobre polimorfismo e essa daqui, tá? Porque a próxima aula ela vai envolver tudo isso aí. Então a gente vai falar ainda mais sobre polimorfismo e eu vou falar sobre programação genérica, que é uma das coisas uma das coisas mais poderosas dentro do desenvolvimento de software, mas que pode fazer uma confusão danada, tá? Beleza? Então, parar por aqui. Grande abraço a todos.